Olá, minha querida pessoa mágica! Bem-vindo a mais um mini curso e hoje nós vamos falar delas. Elas que são as mais antigas das deusas, que eram as deusas das batalhas, das guerras, da morte, do submundo, dos fantasmas, das bruxas e foram até ligadas a demônios. Essas são as deusas negras, as deusas do submundo, as deusas que estão ligadas aos medos. E por que elas foram esquecidas por tanto tempo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Muito bem, essas deusas que você deve conhecer com nomes como Hecate ou Hecate, Kali, Sekhmet, Morrigu, Babti, Perséfone, todas essas deusas de todas as culturas, elas foram muito importantes, extremamente importantes. E em algum momento elas foram colocadas numa gaveta bem escura e empurradas lá bem para o fundo de um armário esquecido no porão. E isso aconteceu porque elas eram assustadoras para um tipo de pessoa que tem medo do desconhecido. Nos tempos antigos, a morte, a guerra, a doença, tudo isso fazia parte da vida. Você não conseguia passar pela vida sem enfrentar algumas dessas coisas. E justamente por isso era importante para o guerreiro ter uma Morrigu do lado dele. Era importante para mulheres e homens ter uma Hecate que os guiasse na hora da morte. Era importante ter uma Perséfone que os recebesse no reino dos mortos. E o que a maioria das pessoas que demonizou essas deusas não sabe é que a gente também precisa delas para nascer, para que elas nos guiem do lado de lá para o lado de cá na hora do nascimento. Que nós também precisamos delas para curar as doenças, para impedir as pandemias, endemias, enfim, nós precisamos delas, porque elas também são vida. Essas deusas não estão mais só ligadas ao submundo, porque o que está em cima é como o que está embaixo para os milagres de uma só coisa. E como elas foram esquecidas e demonizadas, muita gente ficou desequilibrada, é sério. A falta delas gera um desequilíbrio, porque você não consegue, imagina só, você viver a vida inteira só comendo batata frita. Só batata frita porque é o que você mais gosta. Pega assim o alimento que você mais gosta na vida e você come só isso o dia todo dia, semana toda, o mês inteiro. Você não aguenta. Você precisa de outras energias e você precisa lidar com outras situações, como é o caso, por exemplo, de uma batalha. Ah, Ed, mas eu não vou para a guerra. E nem sempre nossas batalhas são realmente tão, digamos assim, tão físicas. Muitas vezes nossas batalhas são espirituais, nossas batalhas são mentais. Nós temos batalhas no dia a dia, nós temos escolhas para fazer, nós temos inimigos que não estão exatamente planejando a nossa morte com um veneno sinistro, mas eles querem o nosso mal, seja lá por que motivo for. E é nessa hora que as deusas negras entram, trazendo proteção, trazendo limpeza dos caminhos, trazendo a visibilidade de inimigos, muitas vezes disfarçados de amigos. E isso é que é importante. E é por isso que quando a gente fala de deusas negras, a gente está falando de mães. Sim, são mães que olham pelos seus filhos, que cuidam de nós e cuidam de tal maneira que nos defendem de todo tipo de perigo, injustiça, acidente e muitas vezes ataques que podem ser espirituais. Eu costumo dizer que filme de terror é um ótimo aprendizado, porque você descobre como algumas energias, espíritos, entidades podem se manifestar numa casa, numa vida, numa pessoa. Porém, quando você estuda magia, você sabe muito bem como lidar com esse tipo de energia quando ela se manifesta para você. As deusas negras, elas estão na linha de frente da defesa. Sekhmet, por exemplo, é uma grande guerreira. Ela vem com uma espada e ela é voraz e ela protege os seus filhos de tal maneira que os inimigos não ousam chegar perto de você. Eu já vi inúmeros casos em que eu olho e falo, se essa pessoa tivesse feito um simples ritual de proteção, ela estaria viva. Ou ela não teria sofrido esse acidente. Ou ela não estaria na situação que ela se encontra agora. Porque às vezes a gente tem que pedir
Nem sempre é possível para as entidades, as nossas divindades e os nossos protetores nos defenderem de tudo sem que a gente verbalize o pedido. Então, às vezes, você precisa pedir. E é esse pedido que muitas vezes falta. E falta muitas vezes porque não tem conhecimento. As pessoas não sabem que essas deusas existem e que elas estão aqui para nos protegerem, para nos ajudarem. Ah, Ed, mas eu já sou muito protegido, eu já estou muito bem, a minha vida está ótima, meus inimigos já foram derrotados. Muito bem, então agora vamos trabalhar, sabe o quê? Prosperidade. Sim, as deusas negras trabalham com riqueza. E a riqueza que elas dominam, ela é extremamente abundante. Ela é mágica. E muito pouca gente sabe trabalhar com esta linha das deusas negras. O lado em que elas trabalham com a riqueza, com a prosperidade infinita, com a abundância ilimitada. E aí você me pergunta, mas Ed, como é que eu vou fazer para trabalhar com isso tudo? Por exemplo, Kali, ela é excelente, inclusive há mantras específicos de Kali para trabalhar a riqueza, para trabalhar a prosperidade. Às vezes você pensa, mas ela não é especialista nisso. Mas ela tem uma energia poderosíssima para isso. Ela pode abrir portas, ao mesmo tempo em que ela limpa a energia da escassez, a energia dos inimigos que estão provavelmente atrapalhando a chegada da prosperidade em você. Sim, existem muitas teias e muitos fios nessa imensa tapeçaria invisível que está ao nosso redor. E a gente precisa de ajuda, muitas vezes, para poder tirar alguns fios embolados do caminho e outras vezes simplesmente redesenhar essa tapeçaria com o desenho que a gente quer ver. A vida que você tem hoje é uma vida que você de alguma maneira construiu, boa ou má. Você construiu o momento que você está vivendo hoje. Se você está satisfeito, parabéns, você soube construir. Mas você pode ainda querer mais. Não quer dizer que você vai estagnar aí. A ideia é sempre se manter em movimento. E se você não está feliz, não está satisfeito com o momento que você está vivendo, com a situação que você está vivendo, de alguma maneira você também construiu esse momento. E por que não construir um momento melhor? Por que não simplesmente dar um salto na sua vida? Por que não mudar? Você pode. E quando a gente decide mudar, é a hora que a gente precisa escolher as nossas armas, as nossas ferramentas e o caminho que a gente quer trilhar. Quando a gente trabalha com as deusas negras, elas vêm com muito amor. Hecate, quando eu encontrei com ela, ela não foi muito... Ela foi amorosa, mas ela foi muito dura. Ela foi muito incisiva. Ela me chamou a atenção para uma parte da minha vida que eu não estava querendo olhar muito, que eu não estava querendo dar muita atenção. E foram muitas lágrimas que lavaram a alma, mas eu passei a olhar mais e cuidei desta área. Então eu sou muito grata a ela. E ela vem trazendo sempre muita luz com a sua tocha, vem abrindo as portas com as suas chaves, e ela vem trazendo o conhecimento e a sabedoria que é típico de toda bruxa, de todo bruxo. Hecate vem com esta missão de iluminar também a nossa cabeça, não só os nossos caminhos, mas a nossa mente. Então, as deusas negras, elas trazem sabedoria e elas abrem caminho, adivinha para quê? Conhecimento. Você quer aprender alguma coisa, especialmente quando é uma coisa do passado, uma coisa antiga, você vem com as deusas negras que elas vêm abrindo caminho para isso. Ou seja, se você tem sabedoria, conhecimento, riqueza, proteção e limpeza de tudo que você precisa, de energias negativas que estejam te atrapalhando, proteção contra doenças, cura, saúde, você quer mais o que da sua vida? As deusas negras podem te ajudar a alcançar isso tudo. E na próxima aula eu vou te dizer como. Então fica ligado que eu vou te dar várias dicas para você trabalhar com as deusas negras com segurança, tá bom? Um super beijo e eu te espero na próxima aula. Beijo!